Meu trabalho era simples. Vigiar um prédio vazio, mas naquela noite eu vi alguém no 13º andar. Eu sempre me considerei um homem de aço. 8 anos na linha de frente da escuridão e do silêncio me forjaram. Já havia encarado o vazio de construções esqueléticas sob a lua minguante, o eco fantasmagórico de hospitais desativados, onde as paredes ainda sussurravam histórias de dor e esperança perdidas. Passei noites em galpões de transporte, com o cheiro acre de borracha e metal enferrujado, e até mesmo em escolas abandonadas, onde a inocência infantil havia sido suplantada por uma melancolia pesada e quase palpável. Pensei que já tinha visto de tudo nesse trabalho de vigia. Pensei, mas houve um dia maldito, em um prédio antigo cravado no coração pulsante da cidade, que me mostrou o quão ingênuo eu era. Até hoje a simples lembrança me gela a espinha e me arranca arrepios, que percorrem o corpo como fios elétricos. Era para ser um serviço moleza. Uma folga de 3 noites para um colega, enquanto a equipe de manutenção elétrica remendava os fios carcomidos pelo tempo. O edifício, uma estrutura imponente de pedra e vidro opaco, estava interditado há meses. Um incêndio violento e implacável havia varrido os últimos andares, deixando uma cicatriz carbonizada no topo. A equipe da empresa foi categórica. O 13º andar era um tabu. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha acesso a ele desde a tragédia. A entrada fora selada, um monstro de concreto e placas metálicas, e os elevadores, por algum capricho cruel do destino ou por pura segurança, paravam no 10º. Cheguei pontualmente às 7 da noite. A penumbra da cidade se estendia preguiçosamente sobre o asfalto úmido, e o ar carregava o cheiro de poluição e um leve toque de chuva que não veio. À primeira vista, tudo parecia calmo. Os andares inferiores ecoavam o vazio, repletos de fantasmas de escritórios passados, móveis empoeirados e o lamento das estruturas, um rangido constante orquestrado pelo vento que assobiava entre as frestas. Fiz minha ronda de rotina, os passos ecoando no silêncio quebrado apenas pelo meu próprio bater de coração. Conferi as câmeras de segurança, os olhos eletrônicos que ainda resistiam ao tempo, e tudo parecia em ordem. Um serviço como qualquer outro, eu pensei. Que ironia. As horas se arrastaram, lentas e monótonas, marcadas apenas pelo tic-tac do relógio na guarita e pelo meu próprio respirar. O cansaço começava a pesar nas pálpebras. Foi então, por volta das 2 da manhã, que a central de segurança soltou um apito estridente. Um som agudo que cortou o silêncio, seguido por uma notificação no monitor. Alerta de movimento. No 13º andar, meu primeiro pensamento foi um erro. Uma falha da câmera, talvez um rato mais ousado. Aquele andar, afinal, era uma zona morta. Um lugar onde a vida havia se retirado por completo. Mas a curiosidade, ou talvez o pressentimento, me impulsionou a abrir a tela da câmera que cobria o fim do corredor, bem perto da entrada selada. E então, congelei. Lá estava. Uma figura, parada, imóvel, bem em frente à entrada que não deveria existir. Uma silhueta esguia, envolta em uma escuridão que parecia sugar a pouca luz do ambiente. Era como se estivesse me encarando, mesmo através da lente fria da câmera, seus olhos invisíveis perfurando a tela e alcançando os meus. O choque me atingiu como um raio. A porta do 13º não era para haver uma porta. Era para ser uma parede sólida de concreto, reforçada com placas metálicas. Um buraco negro no lugar de uma entrada inexistente. A adrenalina bombeou em minhas veias. Um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos. Minhas mãos suavam, e o rádio, que antes parecia uma extensão de mim, agora pesava como chumbo. Lentamente, como se estivesse sob um transe, comecei a subir os degraus até o 12º andar. O elevador, um mero brinquedo, se recusava a ir além. O plano era simples, espiar de longe, confirmar que a câmera estava com defeito, que tudo não passava de uma ilusão de ótica. Mas o plano desmoronou no instante em que as portas do elevador se abriram no 10º andar. O cheiro me atingiu com a força de um soco no estômago. Não era forte, não era insuportável, mas estava lá. Um cheiro de madeira antiga, de fumaça persistente que se recusava a ir embora. E algo mais. Algo indescritível, um odor estranho, quase metálico, que se misturava ao amadeirado. O mais estranho é que aquele andar não deveria ter vestígios do incêndio. Apenas o andar de cima, o 13º, havia sido consumido pelas chamas. E, no entanto, o ar parecia denso, pesado, como um véu úmido que sufocava cada inalação. Meus pés, antes hesitantes, agora pareciam se mover por conta própria, impulsionados por uma curiosidade mórbida que se misturava ao pavor. Caminhei pelo corredor escuro,
a lanterna em minha mão tremendo visivelmente. Cada passo era um rangido melancólico da estrutura, um lamento do prédio antigo. E então parei. A porta para o 13º andar estava aberta. Aberta, não destruída, não arrombada. Simplesmente aberta, como se alguém a tivesse destrancado por dentro, convidando-me a entrar. O coração, que já batia como um tambor de guerra, acelerou ainda mais, ameaçando saltar do meu peito. Eu sabia o que via. Não era uma ilusão, não era o cansaço. A lanterna, antes um feixe constante, agora piscava vacilante, como se a própria luz se recusasse a penetrar na escuridão daquele lugar. E cada passo em direção àquela abertura era como se o ar se tornasse mais denso, mais pesado, prendendo-me em sua atmosfera opressiva. Dei apenas 2 passos para dentro, um pé à frente do outro, como se estivesse pisando em cacos de vidro. O chão rangia de uma forma estranha, um som que parecia vir de dentro das próprias paredes. Tudo ali, cada sombra, cada pedaço de escombro, irradiava um clima errado. As paredes, um dia vibrantes, agora estavam chamuscadas, marcadas por cicatrizes do incêndio, algumas ainda exalando o odor pungente de fumaça. Mas o que me travou, o que me fez congelar no lugar, foi o que vi no fim do corredor. A janela. A famosa Janela 13. Era uma lenda urbana entre os antigos funcionários. Uma história sussurrada nos cantos escuros do prédio. Uma mulher, presa no inferno das chamas, havia se jogado dali, buscando a liberdade na queda. História velha. Eu sempre pensei. Lenda de empresa para assustar novatos. Mas ali, parada bem em frente à janela, estava a mesma figura que eu havia visto na câmera. Parada. Imóvel. Seu rosto, se é que tinha um, estava coberto por algo que parecia um pano queimado, carbonizado, que se confundia com a escuridão ao redor. Congelei, literalmente. Meus pés se recusavam a obedecer, presos ao chão como se estivessem cimentados. A luz da lanterna, já instável, começou a falhar freneticamente, piscando em curtos intervalos, mergulhando o corredor em uma escuridão ainda mais profunda. E juro por tudo que é mais sagrado, que por um segundo houve algo parecido com uma respiração. Mas não era uma respiração normal, humana. Era como se o ar estivesse sendo puxado de dentro das próprias paredes. Um som pesado e irregular, como um fole velho e moribundo. A figura ainda não se movia, mas eu sentia que ela estava viva. Havia uma presença ali, inegável, palpável, uma coisa ruim, antiga, que parecia preencher cada centímetro daquele andar, impregnando o ar com uma malícia ancestral. Permaneci ali, paralisado entre o pavor e uma estranha fascinação. Deveria correr? Deveria tentar entender. Minha mente girava em um turbilhão de perguntas sem resposta. Foi então que um barulho me arrancou do transe. Passos, secos, ecoando pelas escadas, como se alguém tivesse subido correndo e parado bruscamente no último degrau. Virei-me na hora, a lanterna varrendo o corredor vazio. Não havia ninguém, absolutamente ninguém. Quando me virei novamente para encarar a criatura, ela tinha sumido. Nada, apenas o corredor vazio. A escuridão quase total e aquele silêncio, pesado que parecia comprimir meus pulmões. Não sei se entrei em choque, mas minhas pernas, finalmente liberadas do feitiço do medo, começaram a tremer incontrolavelmente, ameaçando ceder sob meu peso. Corri como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Não olhei para trás. Desci os 12 andares em disparada, quase tropeçando nos degraus, o som dos meus próprios passos me perseguindo como um fantasma. Quando cheguei à guarita do térreo, o outro vigia, um sujeito chamado Carlos, que tinha acabado de chegar para render o turno da manhã, me olhou com os olhos arregalados. Mas o que aconteceu? Você está branco como um fantasma, ele exclamou, a voz cheia de genuína preocupação. Eu mal conseguia falar, a voz presa na garganta. Alguém mexeu na porta do 13º. Eu gaguejei, minha respiração ofegante. Carlos riu, um riso incrédulo que só aumentou minha agonia. Você está brincando, não é? Aquela entrada está lacrada desde antes de eu começar a trabalhar ali. Ele respondeu com um tom de quem lida com divagações noturnas. Minha mente estava em caos, mas uma parte de mim ainda lutava pela sanidade. Vem ver as câmeras comigo, eu implorei apontando para o monitor. Mostrei a ele a imagem do 13º andar. E foi aí que o pior golpe me atingiu, no lugar onde, minutos antes, eu tinha visto aquela coisa parada, onde a figura sombria tinha me encarado através da lente fria. Agora só aparecia o corredor vazio e escuro, como se nunca tivesse havido nada ali. Continuei a insistir, a voz quase falhando.
Eu vi! Eu juro que vi alguma coisa! Mas Carlos apenas me olhava com aquela expressão que dizia: Você precisa dormir mais. Meu amigo, nem tentei explicar o pavor que havia me consumido lá dentro. Apenas pedi, com a voz embargada, que ele subisse comigo, que ele visse a porta. Subimos juntos, a lanterna em suas mãos firmes, ele ainda com um riso desconfiado nos lábios. A cada andar, meu coração batia mais forte. Mas o cheiro de queimado já não era tão forte no 12º andar. No entanto, aquele peso no ar, aquela sensação opressiva, ainda pairava, como se alguma coisa estivesse ali, invisível, espreitando nas sombras. E então, o golpe final. A pá de cal sobre a minha sanidade. A porta para o 13º andar estava completamente lacrada de novo. Exatamente como eu me lembrava antes daquela noite infernal. Concreto, barras de ferro, tudo intacto. Não havia como alguém ter mexido naquilo sem fazer um escândalo, sem deixar rastros. Carlos me olhou, os olhos semicerrados. Você está bem mesmo? Ele perguntou, e eu só consegui balançar a cabeça. Uma resposta muda ao turbilhão que se desenrolava dentro de mim. Mas por dentro eu sabia. Não era um sonho. Não era uma alucinação. Aquilo era real. Desci com ele em um silêncio pesado que se estendeu até o amanhecer. Depois daquela noite, tive que cumprir mais alguns turnos lá. Dias que se arrastaram como séculos. E, ironicamente, nunca mais subiram alertas do 13º. A câmera, como se nada tivesse acontecido, voltou à sua rotina estática, sem nenhum movimento estranho. Mas toda vez que eu passava pelo 12º andar, sentia o mesmo desconforto. Uma pressão no peito, uma sensação de estar sendo observada, como se olhos invisíveis me seguissem a cada passo. Nunca mais tive coragem de subir de novo. Quando o contrato finalmente acabou, prometi a mim mesmo nunca mais voltar àquele prédio. Mas a memória é uma amante cruel. Até hoje, toda vez que entro em um lugar escuro, ou quando meus olhos capturam o brilho de uma câmera de segurança, lembro daquela silhueta, parada, me esperando, como se aquilo fosse apenas o começo de algo, e um dia eu ainda fosse entender o que vi. Mas no fundo, eu torço para nunca entender. Já tentei racionalizar. Pensei em gases tóxicos que poderiam ter subido do incêndio e afetado minha mente. Pensei em privação de sono, na exaustão que poderia me levar a alucinar. Até mesmo cogitei uma pegadinha pesada de algum colega. Mas nada, absolutamente nada, explica o que eu vi, o que eu senti naquele andar. Aquilo não era humano. E não era imaginação fértil. Eu conheço meu corpo, conheço minhas reações. Eu sei quando o medo é real, quando ele se enraiza na alma. E o que senti naquele dia foi puro pavor. Aquele tipo de pavor que cola na pele, que deixa a gente tremendo por dentro mesmo dias depois, que rouba o sono e assombra os pensamentos. Até hoje, quando ouso compartilhar essa história com alguém de confiança, minimizo o acontecido, descrevendo-o como uma coisa estranha que aconteceu. Mas a verdade é que me marcou de um jeito que nenhuma outra experiência marcou. Já fiz turno em hospital abandonado, com o cheiro de mofo e desinfetante se misturando ao eco de vozes passadas. Já passei noites em galpões com ratos mortos, em cemitérios onde o silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas. Mas nada, absolutamente nada, chega perto do terror que senti naquela noite no 13º andar. Depois disso, a empresa nunca mais me chamou para serviços em prédios antigos. Não sei se foi pura coincidência, se o destino estava me protegendo, ou se alguém ouviu meus murmúrios e resolveu me afastar. A única coisa que me alivia, se é que se pode chamar de alívio, é que nunca mais vi aquela figura, nem em sonhos, que geralmente são os palcos dos nossos piores medos, nem em reflexos distorcidos, nem em cantos de olho. Mas também nunca esqueci. Às vezes me pego olhando para uma janela qualquer, no meio da minha rotina, e por um segundo, uma dúvida gélida me assalta. Tem alguém ali, parado me observando? Não sei o que tinha naquele andar, só sei que o que quer que tenha acontecido no incêndio deixou algo lá. E essa coisa está esperando, por alguém, talvez por mim, mas seja lá o que for naquela noite,